Como deu pra notar no título, nesse vídeo estarei falando sobre essa palavra usada tão à toa, tão comum, tão normalizada, chamada de amor. Leve isso aqui apenas como uma reflexão interna, baseada no que eu pude observar atualmente na maioria dos traços dos que habitam nessa espelunca chamada de humanos. Então não leve como uma verdade absoluta, nem confirmação, é apenas uma lente, perspectiva, ponto de vista sobre o assunto. Vamos lá, o que é o amor? Para cada um, creio que é algo diferente. Pro nosso presi, o tal do amor, tem que ter amor. Um amor que passa a mão, pega o que nasceu, tudo é no amor, machuca no amor, trai no amor. Usa o poder do amor pra censurar um monte de canais, mas tá tudo bem, afinal. Fica tudo no amor, pra algumas outras pessoas já é outra coisa, pras que... Quer dizer, agora tem que reformizar tudo. Para as especialistas em ginástica íntima, o amor é fazer rodízio. Quanto mais, melhor é. Para criança que recebe tudo do pai e da mãe, acha que amor é quando ganha algum presente ou recebe algum mimo. Inclusive, na minha perspectiva, esse é um erro que persiste na cabeça da maioria dos brasileiros, esse mercenarismo de sentimento. E aí vai lista. Dá pra entender que cada um tem uma definição diferente pro significado dessa palavra. Só que pra mim, tal palavra só deve ser usada em momentos raríssimos na vida. Primeiramente, a origem e significado da palavra amor vem do latim amorem. Na verdade, não sei se é bem isso, eu dei uma pesquisada de garagem mesmo. Mas voltando. Amorem quer dizer carinho, desejo, afeição. Possivelmente ligado à raiz antiga ama, que tem a ver com cuidar, nutrir, zelar. Ou seja, no começo, amor era mais voltado ao cuidado do que paixão. Porém, na realidade, pelo menos no atual Brasil, a maioria tá cagando e andando pra isso. Até porque cada um carrega a concepção de amor com base no que recebeu de referência na vida ou na infância. E venhamos e convenhamos, vou falar numa linguagem bem mundana agora. O Brasil é um lugar que um quer ser melhor que o outro. O que importa é que um cresça e outro diminua. Cultura da humilhação por querer pensar. Tem também aquele clássico padrão de comportamento, que é desrespeitar com a educação. Ocorre quando uma pessoa tá falando algo ou expõe, sei lá, qualquer coisa, um assunto aleatório. Aí todo mundo que tá ouvindo essa pessoa falando faz cara de interessado, pode até fingir bater palma, mas no fundo não tá nem aí pro que o outro tá dizendo. Então, soma tudo isso, todos esses fatores negativos, o que se pode esperar dessa superfície mais rasa do inferno, que muitos chamam de terra? Nesse caso, o que se pode esperar do Brasil? Cada local, cada cultura, de fato, molda o caráter interior, núcleo de cada indivíduo. O Brasil, infelizmente, moldou as pessoas daqui na cultura da idolatria, ostentação que não existe e troféusismo. Agora, é o seguinte, essa é a minha visão, eu queria falar, já citei isso anteriormente. Uma boa parcela das pessoas não querem mais se relacionar da forma correta, como propriamente deveria ser. A maioria só está dentro de uma competição corrida, ou então só quer uma companhia para tapar algum buraco. O que dá sustento a essa minha teoria é o seguinte motivo. Se observar o que a maioria consome por aí, dá para se tirar um padrão, devido aos programas, novelas, shows, desenhos ao longo dos anos, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça da maioria que habita aqui, até nas músicas e letras que endossam ficar fazendo os outros de capacho, de tapete, ou quando não é isso, é só música de procriação, se é que deu pra me entender. O próprio Eualá, que é a referência modelo, o irmão mais velho que muitos querem copiar e imitar. Só que esse irmão mais velho é um péssimo exemplo, um filho que deveria ser deserdado de tanta besteira que faz. Nesse vômito todo aí, esse mundo se tornou uma fábrica de gente, como eu posso dizer? Vou falar em código adjetivo. Esse mundo se tornou uma fábrica de cidadãos de caráter duvidoso, seres humaninhos desconfigurados, figuras eticamente implodidas, almas com vazamento crônico de dignidade, ou numa linguagem mais popular que todos vão entender, esse mundo, o reino do planeta, se tornou uma fábrica de @DOS. Ainda por cima, tem uns e outros que falam que querem ficar aqui. Pra mim, quem fala assim é porque de certo, esses são os mesmos que amargam a vida dos outros. Mas não são domitas. Tendo explicado essa parte, é por essa razão que esse tal de amor é diferente pra cada um, na minha visão. E tecnicamente, tudo que você tem que fazer, ou teria que fazer no caso, né, seria encontrar alguém que tenha a mesma concepção de amor que você, que é raro. Depende também de quem você é, né? Porque um parceiro, parceira, um homem encontrar uma mulher encontrar um homem. Hoje tem esse troço aí bizarro de relacionamento tridimensional que criaram. Esse treco bizonho. Eu acho incrível isso, no mau sentido. Ao mesmo tempo que tem gente aqui nesse plano terreno enfrentando uma batalha espiritual ferrada, preparando para o apocalipse. Simultaneamente, tem outros que só pensam em comer, beber e outros por aí. O brasileiro médio entende-se que o relacionamento aqui é o tal de troféu, ou melhor dizendo, rodízio. É como completar uma cartela, tipo álbum de figurinha. E o sentimento do outro que se lasque. Se o mundo ficar mais frio, as pessoas começarem a se isolar por serem tratadas igual objetos, também não importa. Só que, para tratar os outros como se fosse objeto desse jeito, como muitos fazem, tem que ser muito ou muita aquela sigla que eu acabei de falar uns segundos atrás, @BDO. Eu penso assim, sempre vai ter um otário que vai encontrar uma otária, e aí um vai completar o erro do outro, um merece o outro, e vice-versa. Por esse motivo, é melhor ficar só do que ter que se forçar a ficar com um monte de opressão ambulante que tem por aí. Mais uma vez, essa é a minha visão sobre o assunto. Gente que faz rodízio amoroso geralmente não tá procurando alguém, tá tentando esquecer de si mesmo, ou si mesma, em outra pessoa. Trocar, alternar toda hora, não é sobre as pessoas, é sobre si mesmo. Quem vive no rodízio afetivo, geralmente não tá buscando o outro, tá mais fugindo de um vazio interno, uma ferida não curada, ou uma identidade quebrada. Então entra num ciclo tipo, me preenche? Não? Então próximo. Agora sim, esse segundo vai dar certo? Não, próximo. Assim, esse terceiro é diferente, também não deu certo, próximo. E no fundo, nem sempre a pessoa é má,
Tem alguns que são, mas não todos. Alguns estão iludidas, desalinhadas com a própria essência, depositando todas as fichas em um ser humano imperfeito. Aquele pensamento clássico, quero alguém que me queira, nem que seja por uma noite. Tem também o medo da intimidade real, troca profundidade por variedade. Só que toda essa bagunça cria um paradoxo. A pessoa quer amor, mas tem pânico de se expressar, de falar a verdade. Então vive se programando, forçando para agradar todo mundo, custe o que custar. Mas ao mesmo tempo isso vai autodestruindo quem se comporta dessa forma. Fora que todo rodízio vira prisão. Rodízio é consumo disfarçado de afeto. Relacionamento vira produto, aquela frase do tipo: esse aqui me deu atenção, mas não tanto quanto o outro. Aquela pessoa era carinhosa, mas esse aqui me banca. Esse é bonito, mas conversa mal, vou trocar. Ou seja, não se conecta mais com o ser da pessoa. Hoje a maioria barganha funções. E nesse processo, outro ser humano deixa de ser gente, vira só um espelho emocional que tu usa para suprir a tua própria fratura. E biblicamente, isso é idolatria afetiva e prostituição emocional. Rodízio é tentar saciar sede em poços furados. Bebe, continua seco, bebe mais, seca mais. Até que ou tu se rende à fonte real ou tu morre de sede com um copo cheio. O pior dos casos, vai transformando o que é sagrado, relacionamento, em fast food de alma. Fica de reflexão, o rodízio parece liberdade. Só que a liberdade real só começa quando se para de correr, encara o vazio e deixa de usar outro como escape. Mas por agora, rodízio não é escolha afetiva. Foi um padrão erroneamente imposto, propagado por essa elite alta cúpula das trevas, pelas músicas aí, pra essa cultura podre, enfim, deixa pra lá. Na minha concepção, quem exemplificou em maestria, com excelência, o que é o amor, foi um mestre teólogo, professor que já não está mais entre nós. Ele disse que o amor é suportar a inutilidade de outra pessoa. Pra mim é exatamente isso, em mesmo grau. Só que infelizmente é algo que poucos praticam. Miseravelmente, para alguns casos aqui, cada um enxerga o que quer enxergar, só o que convém, forçam algo, uma realidade que só existe na cabeça dele e dela. Inclusive, vou dar um relato, testemunho aqui, que corrobora com o tópico que vem a seguir, sobre o porquê esse mundo precisa ser rebutado, resetado, reiniciado, e como essa terra, vastamente deturpada, tem uma perspectiva toda rachada, quebrada, trincada, sobre o que é o amor. Repara o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Provavelmente eles iriam dizer que eram cheios de amor também. É igualzinho nos dias de hoje, tudo tá distorcido. Talvez nem todos que me acompanham vão entender o que eu irei falar agora. Quem tiver que entender, vai entender. Eu sei que tem um bando de urubus, corte das trevas, hora de zumbis, vermes, lacraia, gafanhoto que me acompanham. Não sei que vocês não estão ouvindo isso aqui. Vou deixar bem claro como são extremamente cabeça vazia. Nunca vi tanta gente louca, completamente sem noção, mocada num lugar só. Nunca achei que encontrar criaturas tão baixas e que vivem só na escória do mundo. Faz isso também. É humanamente possível driblar, contornar, dar um jeitinho brasileiro no que tá por vir. Aqui eu só vejo duas opções: ou são descendentes de Nefilim ou demônio materializado em carne. Ambos são escória, filhos da desobediência. E não vale muita coisa, pelo menos não pra mim. Até que ponto cada um leva o que é bom ou não, o que é amor. Mas, como sempre, vão fingir que nada tá acontecendo, fazer aquela cara de bunda, vida que segue. Só que isso não vai durar muito tempo. Vocês têm duas dívidas, uma que vai se realizar até o fim da jornada aqui nesse mundo, e outra do outro mundo. Uma desse mundo e outra do outro mundo. Ambas serão pagas. Nem mesmo aquele que se converte é livre das consequências de suas ações passadas. Quem dirá o que anda todo torto de propósito? Quem planta o que é ruim, colhe o que é ruim. Isso é Bíblia, não sei o que eu tô falando. Quando chegar lá, aí quem quiser cospe na cara de Deus, cobra dele, ou então suborna ele, ou tenta seduzir igual fazem aqui. Se é que vai funcionar. Como é bom saber que existe um plano celestial e lá a lei funciona sem frescura. Mas como tem uns e outros por aí que sabem que é pra vocês que eu tô falando, como estão cegos, anestesiados e aborrecidos, não devem nem ter entendido nada do que eu falei. O que é bom, afinal, conhecimento é poder. Vocês têm conhecimento da morte, eu tenho conhecimento da vida. Tendo em vista que vocês são porcos, esse vislumbre, fragmento já me foi aberto, eu já vi isso. Vocês sabem do que eu tô falando. Quem for inteligente pega meus vídeos passados, vai descobrir que eu deixei um easter egg. Alguns podem até questionar se eu também não posso morrer, e claro que eu posso, só que assim, de uma maneira ou de outra eu vou sair dessa pocilga, desse manicômio, desse hospício. E esse é um tipo de satisfação que poucos entendem, que essa é a tua verdade, a justiça nunca perde. De alento, fôlego, sustento, eu sei o que eu tenho, e ele é eterno. Não é como uma comida, bebida que acaba, nem como droga, que só arranca mais do que sacia, nem como certas pessoas por aí que tratam e usam outros como se fossem marmita. Isso é ridículo, isso é vergonha. Ah, daquele que diz que amarga doce, doce amargo. Pra quem fala, que Deus é esse, punitivo, rude, grosso. Deus não é carrasco. Deus não é carrasco, ele é justo. É só pensar um pouco, pra quem ainda tem cérebro, alma pelo menos, se coloca no lugar, se suportaria a mesma coisa, como se mata parte de alguém, pode ser quem quer que seja, depois eufemiza a situação. Ainda por cima chama, considera isso como lar, vive como se tivesse tudo normal. Então o teu lar é um lugar onde você matou, arrancou parte de outras pessoas, e no fim vive como se nada tivesse acontecido, é isso? Tua vida é no campo de batalha, numa arena de tortura emocional e espiritual. Quem pode restaurar de volta o que foi arrancado? Quem tem condição de costurar, de remoldar? A resposta é simples, ninguém tem. Tem uns por aí que são assim, sanguessugas espirituais e físicos também. Mata um pedaço de um, próximo, mata o outro, próximo e assim vai. Aqui, nesse reino dos porcos, tem várias coisas que são assim. Pra construir demora anos, mas pra destruir leva segundos. Fica uma dica, é uma lógica tão simples que se aplica nesse reino, que é o seguinte: nunca, absolutamente nunca aceite ou faça algo no qual você não tem conhecimento completo do que vem depois dele. Mesmo que a grande maioria já tenha normalizado. Não posso falar disso com experiência, vale pra multi-abas, fatores, vertentes da vida. Recentemente, tivemos um ótimo exemplo aí, que muitos quiseram pagar pra ver e aceitar algo dentro do corpo, agora tá vindo a consequência. Fica a dica, não se enganem,
Não se enganem, muitos aqui nesse reino estão amaldiçoados. Nesse reino, terra, planeta, plano terreno, como quiser chamar, que muitos colocam e identificam como ficar no lucro. Do outro lado, não é bem isso não. Se bem que, pra quem não dá pra esperar nada mesmo, pra quem zomba até de Deus, que se pode esperar de carcaça que se comporta assim. Talvez seria um tópico rápido aqui. O que eu vou falar agora vale principalmente para as mulheres. Primeiramente, Deus criou a mulher. Primeiramente, Deus criou a mulher versão 2.0 depois do homem. É fato. Ela é mais inteligente, vive mais. Ela sente mais sensível, é mais resistente. Só que também não adianta nada se ela joga isso fora. É nesse momento que entra o homem, que a única coisa que sobrou ao homem é seu cabeça. Sobrou alguns ainda também. Isso fica evidente desde o Éden, que ela não conseguiu tomar a decisão de não comer o fruto do desbloqueio. Isso já diz muita coisa. Considerando esse ponto, algumas mulheres por aí estão sendo programadas, outras usadas e outras até aprenderam a aceitar, e eu nem sei como, para serem tratadas como objeto, como arma. E esse espírito de sereia, mulheres que só tem a casca, mas por dentro é uma demônia, tá se espalhando e corrompendo a grande maioria das femininas por aí, porque não dá nem mais para chamar de mulher mais. Não tem nada de bonito, como se tem anteriormente, é ridículo, é degeneração. Só um degenerado aceita outra degenerada. Dá para colocar aqui, tô falando com referências, eu vivi para ver humilhação ser tratada como algo glorioso. Todo dia, por enquanto, eu tenho tido maus exemplos que eu acordo e olho, observo, e eu penso assim, não quero acabar assim não. Mas vamos lá, só pra ter uma noção, entendo o que é uma sereia. A sereia no cru, na raiz, não aquela da Disney, o que é? É uma mulher esteticamente bela, atrativa. Da pelvis pra baixo tem uma cauda no lugar das pernas, com barbatana de peixe. E do peito pra cima um corpo de mulher. Conhecida por ficar com um busto, vamos dizer assim, os peitão pra fora. E ficavam cantando os tripulantes de barco afins. Mas quando os caras chegavam perto, ela mudava de forma e matava as vítimas ou comia. Tem algumas variações, mas no geral é isso. Uma mulher que cantava pra naufragar aqueles que estavam no navio, barco, tanto faz. Não é só afundar, afogar, puxar pra baixo na minha visão, não. Isso também vale pros dias de hoje, tanto pro lado físico quanto pro espiritual. Na real, é bem pior. Usa lógica. Tem uma obra muito aclamada aí, de mídia interativa digital, como eu falo, que representa bem isso. Alguns podem falar, você tá jogando muito RPG. Olha, para as pessoas falarem assim, eu respondo. Cada um tem direito de acreditar no que quiser. Se tem uns aí que querem acreditar que dá pra cometer um monte de atrocidade nesse mundo e quando chegar no reino lá de cima não vai ser cobrado, boa sorte. Ou clássico, acreditam que lançaram aquele troço quando na verdade foi um dos maiores filmes já feitos que deu certo e todo mundo acreditou, sustentou e comprou a ideia que era real. Todo mundo bate palma. Agora, se esconder até isso... Imagine o resto, imagine o que não esconderam mais da gente. Bom, como eu disse, cada um acredita no que quiser. Por fim, o que eu mencionei agora não é pra todo mundo, quem entendeu, entendeu. O fato é, dessas e tantas outras situações já dá pra ter uma base, um conteúdo, uma referência, como eu falei. Porque é justamente por tudo isso que esse mundo precisa ser rebutado. Essa é a conclusão final. Muitas das memórias e fragmentos de momentos importantes criados aqui, na verdade por trás tinha sangue, injustiça e maldade. Vou mostrar um exemplo só para não estender demais o tempo do vídeo. É um compositor de videogame famoso chamado Mick Gordon. Para quem quiser dar uma pesquisada rápida, o que aconteceu com ele é o seguinte: ele foi responsável por produzir a famosa soundtrack do Doom 4, lançado em 2016, e o Doom que se entende como sendo o 5, lançado em 2020. Só que tem um detalhe: teve toda uma treta entre o Mick Gordon e a Bethesda, que é a empresa responsável por produzir o jogo Doom 2020. Enquanto ele, o Mick Gordon, estava produzindo a soundtrack para esse videogame, ele foi esmagado por crunch, pressão e um jogo sujo de bastidor. Mas durante esse projeto ele trabalhou por quase um ano sob prazos desumanos, com constante mudança de direção, pouco material para se basear. Mesmo assim, ele entregou uma trilha sonora insana. Mas quando a OST oficial saiu e veio a bomba, metade das faixas nem foram mixadas por ele. Usaram arquivos comprimidos de gameplay sem qualidade e jogaram a culpa nele. A bomba explodiu quando um produtor do Doom lá fez um post público dizendo que o Mick Gordon era o problema. 2 anos depois, o Mick respondeu com várias provas, expondo contratos quebrados, crunch brutal e até pagamentos que nunca foram feitos. A moral da história: muitas das vezes nós, os consumidores médios, não sabemos o que ocorre por trás dos bastidores, mas a maior parte das vezes, ou parcela pelo menos, de certas obras que acompanhamos, ouvimos, gostamos e até nos apegamos, uma parcela dessas mesmas obras tem uma construção sangrenta, violenta e injusta por trás. Aquela clássica situação, um jogador de basquete ajudando crianças carentes, dizendo se importar na rede social, sendo que o tênis dele foi fabricado por um monte de criança escravizada na China, mais ou menos isso. A nossa vida aqui, todo mundo na verdade, cedo ou cedo entra em contradição nesse reino. Por isso esse lugar precisa de um reboot, de um reset celestial. A maioria do povo não sabe de nada, só acham que sabem. No fundo, nem o conhecimento zerinho nós temos. Cada um aqui faz o que acha que é o mais próximo do correto. Cada um com uma lente diferente, condições diferentes, perspectivas diferentes, dogmas diferentes, criações diferentes, tempos de nascimento diferentes, cabeças diferentes e coisa e tal. Eu entrei novamente naquele tema, conteúdo, assunto sobre gerações. Como que viver nesse exato momento virou um dilema. Não que antes não fosse esse também. Mas se antes era difícil, agora a dificuldade é nightmare. A maioria das pessoas mais jovens da minha idade, por exemplo, talvez até mais jovem que eu ainda, a grande maioria, não todos, mas só pensam em bens materiais, dinheiro, festa, beber, comer, treinar e completar o álbum de figurinha de carne, se é que deu pra me entender. Entretanto, já vai dar uma bugada nisso aí,
cogitando que daqui a pouco precisa ter uma PAN 2.0. Muitos não foram preparados para isso, nem espiritualmente, nem mentalmente, nem psicologicamente, nem qualquer outro mente. Imagine se falar para um brasileiro médio por aí, esses que a vida ia só comer, beber, zombar dos outros, som alto e se servir de menu para apetite alheio, igual conexão de internet, oferecer corpo com Wi-Fi, quem chega conecta. Se pegar uma carcaça dessa, perguntar assim: ô Cleptos, qual a sua opinião? O que você acha se eu te dissesse, assim como foi em 2020, em janeiro você estava vivendo de um jeito, já em dezembro você vai estar vivendo provavelmente em condições completamente diferentes? Se isso ocorresse novamente, ou até pior, em mais intensidade hoje, você acreditaria? Provavelmente o brasileiro médio ia ficar zombando, ficar falando, deixa de viagem, uma brisa. Espero que seja mesmo. Conforme dito anteriormente, posso estar jogando, comendo, bebendo, ou até criando, editando vídeo, mas eu não vivo pra isso. Essas coisas materiais vão perecer. Isso aqui é tralha, como dizia naquele livro da preparação pra morte. Logo que morrer, já vem outros, saqueiam, fazem loot, ou numa hipótese alternativa também, fica igual aqueles cenários pós-apocalipse, que a natureza domina o ambiente, deixando boa parte dos recursos do mundo inutilizado, abandonado. E vai ser rápido, tá? Pra começar uma PAN 2.0, pouquíssimas semanas. Então vem a morte, estalou o dedo, você já acorda do outro lado, o julgamento final, galardão, cada um pra um lado. As coisas desse reino são passageiras. Se você tem um corpo melhor, mais atlético, videogame, carro, casa, sei lá, troféu, pode ser o que for, você vai perder. O aprendizado desse lugar é: aprenda a perder, aprenda a sacrificar. Tudo aqui é resto, é migalha, se comparado com o reino lá de cima. E pior é que muitos se glorificam pelas migalhas daqui. E eu, sinceramente, do fundo do meu coração, me glorifico na morte. Porque na morte é que cessa as afrontas contra Deus. Cessa os pecados, os problemas desse mundo, as picuinhas, corre pra cá, corre pra lá, a preocupação da fome, do dinheiro, da condição, a falta dela, essa miséria de corpo, essa prisão acaba. E assim por diante. Só pra ter uma noção, um insight, tem um troço que poucos sabem, o nível de dano. Na verdade, dano não é a palavra correta, a alteração drástica que ocorre, espiritualmente falando e psicologicamente também, e disso que eu tô me referindo diretamente pro código, tem o mesmo nome de um signo. E essa coisa que ninguém dá bola, se na verdade as pessoas soubessem a verdade por trás, o nível de modificação, transfiguração interna que ocorre é tão brutal, se a maioria da população entendesse isso, elas se comportariam diferente. Seria o contrário, se preservariam mais, ficariam mais limpas. Agora junta tudo isso que comentei num pacote só. O que eu quero dizer é, no cru, nós somos na realidade criaturas, seres peregrinos, passageiros, longe de casa, andando, atravessando uma estrada para voltar para casa. Essa estrada se chama vida. O problema é que alguns estão tentando construir a casa na estrada. Só que tem um monte de coisa errada nessa estrada. Os poderosos, alta cúpula, estão tentando prender a humanidade nessa estrada, usando a tecnologia para tentar achar a mortalidade. E muitos estão gostando, aderindo a essa ideia de querer ficar aqui para sempre. E não chegar ao destino final, que é o paraíso, lá em cima, do outro lado. Só que nisso aí, muitos não percebem que esse local se tornou uma prisão. E sim, isso aqui é uma prisão. Esse plano terreno tem que ser destruído. Nós estamos num looping da morte. E ó, a última coisa que eu vou transparecer aqui, uma simples maneira, regra de pensar, use o e depois. Por exemplo, a pessoa bebe uma, bebe duas, e depois. Ou então fica com uma, fica com duas, fica com três, fica com 20... E depois, compra um jogo, compra dois, compra três, compra todos os jogos, compra todas as roupas que quer, compra todos os carros que quer, não tem mais opções. E depois muitos vão de base, isso é que deu pra me entender. Puxa um cabo à força, desconecta a grosso modo. Eu defendo o seguinte ponto de vista. Se observar como viemos pra cá, eu acredito veementemente que todos aqui na realidade anseiam pra voltar pra lá, mas não sabem disso. Até porque nossa memória das coisas de lá de cima foram apagadas. Eu já li algo sobre, tem a ver com um líquido amniótico, uma coisa assim, quanto ainda é feto, ou porque tá na barriga, formação cerebral, algo do tipo, uma coisa assim. Eu sou ruim pra explicar esse tipo de coisa. Como eu falei, alguns tiveram sonhos ou visões, ninguém é obrigado a acreditar, mas alguns têm um conhecimento mais aberto que outros. Voltando, querendo ou não, é um tanto curioso, até porque nada aqui nos preenche. O que me leva a crer, é por isso que ficamos repetindo e procurando todo tipo de atividade que se iguale em sentimento e intensidade ao que se tem lá em cima, e nunca vamos encontrar. Como mencionei em outros vídeos posteriores, acredito sim que somos pré-existentes. E essa ânsia, essa vontade, essa procura que não termina, só cessa quando chegar lá em cima. Como sempre, usando Ctrl+C, Ctrl+V, o príncipe da vergonha, o anti-C, ele vai tentar comprar as pessoas com coisas terrenas, e muitos vão cair, porque desconhecem ou não acreditam no que tem do outro lado. Muitos vão aceitar miséria, vão aceitar resto, mixaria, pela falta de conhecimento do que existe do outro lado. E esse aceitar o que sobrou, aceitar o famoso é o que tem pra hoje, já moldou e tem moldado muitos seres humaninhos por aí. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer ser glorificado, quer ser engrandecido, mas ninguém entendeu ainda que qualquer coisa que tem aqui, que venha daqui, se comparado com o reino lá de cima, sempre vai parecer miséria. E quando chegar esse momento final, será separado, quer dizer, já está acontecendo aos poucos, o filtro final dos que são da carne e os que são do espírito. Aqueles que amam essa humilhação contra aqueles que odeiam. Os que amam a mentira e a injustiça contra os que amam a verdade e a justiça. E cada um irá para o reino com o qual mais se identifica, segundo as escolhas que fez. Cada um será conduzido ao reino que reflete aquilo que escolheu amar. E como eu estava falando lá alguns minutos atrás, sim, a forma como muitos por aí dizem amar, já diz muito sobre eles também. Se teu amor só se sustenta na mentira e na injustiça, em troféus e aparências, isso já diz muito sobre o lugar onde todos que se comportam assim podem acabar.